Capítulo 10. Em pânico, Jin-Woo tentou entender a situação. De repente, ele ouviu o som de areia se mexendo. A areia no chão ao lado dele estava afundando no chão. Usando toda a sua força, Jin-Woo lutou para não ser sugado pelo redemoinho. À medida que a área afundada se tornava mais ampla, Jin-Woo mal escapou do sumidouro usando as duas mãos. Punch, punch, punch. Enquanto ele se sentava ofegante, ele olhou para a depressão recém-criada no chão. A areia no ponto mais baixo do buraco estava fervendo estranhamente. Jin-Woo estremeceu ao perceber que um único passo em falso teria resultado na queda dele naquele buraco. Esperar. Seus olhos se estreitaram. Não está fervendo. Olhando mais de perto, ele percebeu que algo grande estava se contorcendo sob a areia no fundo da depressão. Jin-Woo se levantou instintivamente. Algo não parecia certo. Confirmando suas suspeitas, um pilar de areia disparou do buraco enquanto ele caminhava para trás. Chá! Suando como uma cachoeira, a areia caiu ao redor dele, revelando o que havia surgido do buraco. Os olhos de Jin-Woo se arregalaram. Um inseto. Uma centopeia gigante havia surgido da areia. Screech! A forma totalmente revelada do monstro era mais alta do que um prédio de 5 andares. Jin-Woo engoliu em seco. Isto é impossível. E assim, era uma existência impossivelmente grande. Ele nunca tinha ouvido falar de uma centopeia desse tamanho antes. Mas não foi apenas o tamanho da centopeia que chocou Jin-Woo. Por quê? Porque há um nome flutuando acima da cabeça daquela coisa. Ele estava sonhando. Ele fechou os olhos e os abriu novamente. Nada mudou. O nome da centopeia flutuou acima de sua cabeça em letras vermelhas. Como um monstro de videogame. Centopeia gigante da areia com presas venenosas ao lado de sua figura de aparência estranha e perigosa, tinha um nome que gritava para ele correr. Especialmente a parte das presas venenosas. 2 presas do tamanho de uma criança chamaram a atenção de Jin-Woo. Estava muito claro pelo nome o que aconteceria se ele fosse perfurado por eles. Jin-Woo viu a boca da centopeia abrir e fechar repetidamente sem descanso. Parece que está com fome. Naquela hora, um som ecoou em sua cabeça. Anel Penalty Cast, sobreviver. Objetivo, sobreviver pelo tempo necessário. Tempo necessário, 4 horas. Tempo restante, 4 horas. 0 min 0 seg. Tá brincando, né? Mas no segundo, o tempo restante diminuiu para 3 horas 59 minutos e 59 segundos. A centopeia começou a se mover pela areia como se estivesse esperando. Espere o quê? Jin-Woo rapidamente se virou e começou a correr. Tropeçando, ele caiu e rolou no chão e rapidamente sacudiu a areia da cabeça. Seus olhos se arregalaram olhando para a visão diante dele. Havia mais pilares de areia aparecendo na frente dele. Antes que ele percebesse, 7 cabeças de centopeia haviam se erguido do chão e o encaravam. Screech! Screech! O rosto de Jin-Woo empalideceu ao ouvir seus gritos aterrorizantes. Exatamente 4 horas depois, ele reapareceu no quarto do hospital. Colapso deitado no chão de seu quarto, ele tossiu de agonia. Tosse, cuspe, o interior de sua boca estava seco. Seus olhos ardiam na areia. Jin-Woo se esparramou no chão, gemendo. Ele não tinha força nem para mover um dedo. O que foi isso? Uma nova mensagem apareceu antes do ofegante Jin-Woo. Anel, você completou o Penalty Cast. Suas sobrancelhas franziram. Penalty Cast. Ele fez algo para merecer punição? Buscando suas memórias, ele se lembrou da Cast, da qual desistiu sem muita convicção. Não pode ser. Ele se lembrou da parte da missão que falava sobre receber uma penalidade se ele não a concluísse. Você quer dizer? Isso não era uma alucinação. De fato, não foi uma alucinação. Nem um sonho. Não havia necessidade de verificar beliscando suas bochechas. A dor de correr até perder o fôlego, a dor de ser arranhado pelas pernas da centopeia, ele sentia todos eles agora mesmo. Foi tudo real. Ele quase encontrou sua morte lá atrás. Isso é muito. E pensar que algo como uma penalidade o jogaria nas mandíbulas da morte. Ao mesmo tempo, um medo agorento tomou conta dele. Se o que acabou de acontecer agora foi devido à busca diária, isso significava que tudo isso ainda não havia acabado. Como se fosse uma deixa,
O som eletrônico tocou. Anel assustado a princípio, ele relaxou ao perceber que não era outra busca. A recompensa por completar a penalty quest chegou. Deseja verificar? SN? Recompensa. A palavra recompensa brevemente chamou sua atenção. Infelizmente, Jin-Woo não tinha força para se preocupar com qualquer coisa no momento. Foi uma prova de como a penalty quest tinha sido difícil. Recompensa ou qualquer coisa. Eu só quero descansar por agora. E com isso, ele caiu em um sono profundo. Ah não. Porque ele está no chão. Na manhã seguinte, sua enfermeira designada foi saudada com uma cena chocante quando ela entrou na sala. O paciente estava deitado no chão e havia areia espalhada pelo chão. Até as roupas do paciente estavam cheias de areia. A enfermeira jogou a tabela de tratamento na cama e apertou o botão de chamada. Alguém vem ajudar. Logo o Dr. Zhou Shui chegou. Qual é a razão por que o Sr. Sung está no chão? Não tenho certeza. Ele estava bem até a noite passada. Eu encontrei assim agora. Vamos primeiro colocá-lo na cama. 1. 2. Os dois colocaram Jin-Woo na cama. No movimento brusco, o prontuário médico que foi jogado na cama fez um pequeno corte nas costas da mão de Jin-Woo, mas ninguém percebeu. Agora, vamos verificá-lo. Zhou Shui examinou a condição de Jin-Woo, mas não encontrou nenhuma anormalidade. O que é isso? Ele está apenas dormindo. Ele suspirou de alívio. A Associação Inter havia solicitado cuidados especiais para esse paciente. Ele estava nervoso com medo de que algo tivesse acontecido com ele. Vamos apenas deixá-lo descansar. Ele parece estar dormindo profundamente. Depois de falar, Zhou Shui começou a sair quando percebeu areia na sala. Parece que devemos limpar este quarto um pouco. Senhora Yura, vou deixar isso com você. Entendido, doutor. Quando o médico saiu da sala, a enfermeira Shoyura também relaxou de alívio. Foi bom que nada de ruim tivesse acontecido. Afinal, não havia médicos ou enfermeiras que desejassem o mal a seus pacientes. O hospital em que ela trabalhava era especialmente dedicado ao tratamento de um TERS. Tendo visto o fim infeliz de muitos caçadores antes, ela não queria ver o outro caçador ser ferido sob seus cuidados. Ufa, acalmada, ela começou a descobrir como limpar o quarto quando percebeu algo no chão. Foi uma gota de sangue. Oh meu! A gota de sangue havia caído da mão do paciente que se estendia da cama até o chão. Surpresa, ela procurou por um ferimento na mão de Jin-Woo e o inspecionou. Voltando-se para as costas da mão. Isso é. Ela viu vestígios de sangue fresco, mas nenhuma cicatriz. Enxugando o sangue, a mão estava completamente limpa. O corte dele cicatrizou em um instante. Com preocupação, Yura olhou para o rosto de Jin-Woo. Ele parecia estar dormindo sem nenhuma preocupação no mundo. -7. Dali que este anel a dali que este chegou, os olhos de Jin-Woo se abriram. Sentando-se diretamente da cama, a primeira coisa que Jin-Woo fez foi verificar a hora. Passava um pouco das 4h30 da tarde. Houve cerca de 7 horas e 30 minutos de espaço para respirar até a meia-noite. Bom. Ele abriu a caixa de mensagem. Anel da Elikest, a preparação para se tornar poderoso. Faça sem flexões, incompleto, 0-100, faça sem abdominais, incompleto, 0-100, faça sem agachamentos, incompleto, 0-100, corra 10 km, incompleto, 0-10, aviso, deixar de completar a Daily-Quest resultará em uma penalty-quest. Mesma coisa. Ele pronunciou reflexivamente. Não, talvez isso fosse uma coisa boa. Comparado a uma missão possivelmente difícil, isso era muito melhor. Mesmo que isso cansasse seu corpo, era pelo menos algo que poderia ser concluído com o tempo. Ele foi para o chão e começou as flexões. 1. Ele não podia se dar ao luxo de ser arrastado para algum lugar estranho e forçado a fugir da morte novamente. 2. Ele teve sorte na noite passada. Ele não sentia que teria sorte novamente. 3. Ele fez uma pausa para olhar para a tela da missão. Os números estavam aumentando de acordo com cada flexão. Anel, você conseguiu fazer flexão? Faça 100 flexões. Incompleto. 7-100. Anel, você conseguiu fazer flexão? Faça 100 flexões. Incompleto. 8-100. Como se estivesse testando o sistema, ele fez uma flexão indiferente, descendo apenas uma parte, mas não foi registrada na tela.
Ele entendeu por que suas tentativas fracas na noite anterior não fizeram nada. Sério? Embora desesperado, ele não diminuiu a força de seus braços. 50 flexões restantes. Depois disso, haveria abdominais. Então agachamento. Em seguida, correndo, 3 horas depois. Faça 100 flexões, completo, 100, faça 100 abdominais, completo, 100, faça 100 agachamentos, completo, 100, corra 10 km, incompleto, 9 e 10. Punch, 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 punch. Depois de dar uma volta pela área externa, Jin-Woo curvou-se bufando. Seu coração parecia que ia explodir, mas ele sabia que não poderia parar por aqui. Se eu pensar sobre o esforço até agora. Ele entrou pelos portões do hospital e completou o último trecho de sua corrida. Anel distância percorrida, 10 km. Você conseguiu correr 10 km. Finalmente acabou. Punch. Punch. Ele caiu de joelhos. Seus pulmões estavam em chamas. Sua testa e costas estavam encharcadas. Punch. Punch. Suado em bicas, ele tentou controlar sua respiração quando uma mensagem familiar chegou. Anel, você completou a busca diária, a preparação para tornar-se poderoso. A recompensa por completar a missão chegou. Deseja verificar? SN? Ele quase quis esquecer como se fosse ontem, mas mudou de ideia. Ele queria confirmar o que era essa maldita recompensa. Sim. Anel, você recebeu as recompensas abaixo. Recompensa 1. Recuperação de status. Recompensa 2. Pontos de estatística mais 3. Recompensa 3. Random Box X1. Aceitar tudo? Por que há tantos? Foi seu primeiro pensamento depois de olhar para a tela de recompensa. Mas depois de pensar sobre isso, ele notou algumas recompensas úteis e recompensas pelas quais estava curioso. Sentindo que ele estava prestes a desistir a qualquer momento, a primeira recompensa chamou sua atenção. Tendo experimentado a penalidade envolvida no fracasso, ele sabia que havia uma boa chance de que as recompensas fossem igualmente reais. Não vai doer. Provavelmente não vai me jogar na zona de penalidade depois de me oferecer uma recompensa. Aceitar.